Olá, gente, tudo bom? Tô aqui de volta pra falar de mais um livro. É o quarto livro que eu li agora em 2014, né? E, bom, é esse livro aqui, do John Green. Quem é você, Alaska? Que é um livro interessante, escrito por John Green, tem que ser. E o que eu posso estar falando sobre esse livro sem dar muito spoiler. Sem dar muito, né? Você tem que dar alguma coisa, porque senão eu não consigo contar nada da história. Vou começar. É a história de um rapaz que passou a vida dele toda sendo, tipo, zoado na escola e por ser nerd, etc e tal. E ele resolve pedir para os pais para colocarem ele numa escola, no internato, tipo, uma escola, num colégio interno. No mesmo colégio onde o pai dele estudou. E o pai dele contava as histórias, que ele fazia brincadeiras, trotes, etc. O pai dele era meio que um bam dessa escola. E aí ele resolve ir, não com a intenção de virar o bam, mas com a intenção de um talvez, de uma vida diferente do que ele vivia, porque ele não tinha amigos, etc e tal. E aí ele começa a contar a história, e essa escrita toda é assim: não sei quantos dias antes, não sei quantos dias antes de um ocorrido que acontece no livro num dado momento. E aí, a partir desse ocorrido, né, ele começa a contar a história não sei quantos dias depois, não sei quantos dias depois, não sei quantos dias depois. Então a história é toda dividida assim. Os capítulos são divididos pelos dias que antecedem ao acontecimento ou os dias que vêm depois do acontecimento. Bom, ele faz amizade logo no primeiro dia com o rapaz que divide quarto com ele. E aí o rapaz, usando de ironia, coloca um apelido nele de gordo, sendo que ele é super magro, entendeu? Aí ele começa a chamar o garoto de gordo. E esse menino já começa a levar ele pra vários lugares lá dentro da escola, e eles começam a se conhecer. Ele começa a fumar, a beber junto com os colegas, que são poucos, que aí ele se junta, ele, o gordo no caso, né? O coronel, que é o garoto que coloca o nome dele de gordo, que só se tratam por apelido. O Takumi, que é um rapaz asiático, que anda com eles, e a menina que se chama Alaska, que não é apelido, é o nome dela de verdade. E aí é o nome do livro, né? Quem é você, Alaska? Porque ela é uma menina meio enigmática, ao mesmo tempo que ela é uma menina divertida, ela é um pouco chata e um pouco depressiva, e sei lá, e ela é meio irritante também. Então os meninos meio que babam por ela e ao mesmo tempo tem vontade de esganar, sabe? E a história se gira ali em torno da convivência deles. Então eles fazem uma série de coisas, incluindo algumas brincadeiras, né, que um tanto quanto pesadas, fazem também com ele, esses trotes, essas coisas. E num dado momento e ele é apaixonado pela Alaska, ele já se apaixona por ela desde o primeiro momento que ele a vê. Mas ela tá super disposta a arrumar uma namorada pra ele. E até consegue mesmo arrumar uma namorada pra ele. Ela se diz fiel ao namorado dela, que não é da escola, mas ela, tipo, meio que dá condição pra ele. Fica falando assim: se eu não fosse tão apaixonada pelo meu namorado, você é bonito, tal. Essas coisas assim, que é meio que jogar a isca pro garoto e nunca puxar, sabe? Joga a isca, mas não puxa. Então ela meio que faz isso com ele. E aí, num dado momento do livro, onde tá tudo parecendo entrar nos eixos ou acontecer da forma que ele queria, acontece algo grandioso no livro que meio que descompensa todo mundo, e eles começam a agir em torno desse acontecimento até o final do livro. E eu não posso dizer mais nada, porque se eu contar, eu vou estar dando spoiler, e um spoiler assim, tipo, eles vão dar vontade de dar um soco na cara, só por você ter me contado. Então eu não vou contar pra vocês o fato e nem as coisas que foram acontecendo depois. O que eu posso dizer pra vocês é que, putz, é a escrita de John Green. Por mais que o livro não seja assim, que eu li já 3, né? Esse é o terceiro livro dele. Esse livro, ele não me prendeu como o Cidade de Papel me prendeu. Cidade de Papel me prendeu muitíssimo. Eu fiquei super conectada ali no livro, não queria largar.
E me desesperou um pouco o final do livro. Achei, sei lá, eu entendi, mas não entendi. Mas eu entendi, na verdade. Mas eu achei que podia ser um pouquinho mais. E no Alasca, quem é Alasca, então não me prendeu tanto. E eu também não fiquei apaixonada nem pela história como eu fiquei na Culpa das Estrelas. Porque a Culpa das Estrelas, eu me apaixonei pela história. Não por nenhum personagem, mas pela história em si. E pela escrita do John Green. Já no Cidade de Papel, ele me prendeu. Ele captou ali que eu fiquei querendo saber o que estava acontecendo. Então, eu não conseguia largar o livro. E nesse aqui, não. Eu levei bem uns 15 dias. Umas 2 semanas lendo esse livro. E lembrando, gente, que não é 2 semanas lendo direto. Eu só leio no ônibus. Então, é uma viagem de 20 minutos, 30 minutos no máximo de ônibus. Então, é onde eu leio. E nem todos os dias eu leio, porque às vezes eu tô caindo de sono. Então, demorei um pouco mais pra ler esse livro aqui. Mas vale a pena ler. É uma história boa. Ele tem ideias muito... eu acho engraçado que o John Green, ele tenta... Ai, de novo. É impressionante como eu começo a gravar, as pessoas resolvem ligar pra mim. Voltando. A escrita dele... Eu acho que é isso que eu tava falando, né? É uma escrita que mostra uns jovens, assim, muito inteligentes, assim, muito conectados. E ao mesmo tempo que eles fazem as besteiras deles, eles pensam muito. E o telefone de novo? Pior do que ligarem pra você o tempo todo e te atrapalhar a filmar, é que as 2 vezes que ligaram pra mim era engano. E as 2 vezes era a mesma pessoa. Que raiva. Tudo bem? Desabafo à parte. Vamos voltar, que eu já não me lembro mais o que eu tava falando. Da escrita dele, que ele bota uns jovens assim, muito cabeça. E esse de 16 anos, muito cabeça. Eu não conheço meninos e meninas de 16 anos assim, tão cabeças. Assim, até conheço um. Mas mesmo assim, eles são muito antenados. Entendeu? Mas... Tudo bem que eu acho... Eu tenho uma visão diferente. Mas, assim, é super legal. Eu fico imaginando, um lugar onde as pessoas... Os jovens já pensam e já têm ideias bem elaboradas, assim, tão jovens e são tão inteligentes. Eu acho super legal. E ele tem essa visão. E ao mesmo tempo que eles são jovens e, claro... são imaturos em algumas coisas e são super maduros para outras. E a escrita dele te prende nesse sentido também. E ele tem uma escrita super gostosa. Esse livro aqui, diferente dos outros livros, e eu sempre sugiro meus livros de batom, ele tem uma pegada um pouquinho mais intimista. Vamos usar esse termo. Ele fala algumas coisas mais pesadinhas, relacionadas a sexo e a vontade de, né, de algumas coisas que nos outros 2 livros dele ele não falou, ou como teve uma cena de romance assim mais íntimo no A Culpa das Estrelas, mas ele foi tão sutil que você passou sem perceber e não deu detalhes. Já nesse aqui tem umas 2 páginas que ele dá detalhes e tal. E eu achei engraçado, porque, sei lá, eu não vejo o autor como um cara que colocasse esse tipo de linguajar ou esse tipo de coisa no livro dele. Mas eu gostei porque é bem realista. Os jovens, realmente, a maioria deles fazem isso. Então eu acho super legal. Achei legal a escrita dele. Então, gente, assim, não é o livro maravilhoso do John Green, que é maravilhoso pra mim, ainda é A Culpa das Estrelas. Não é o livro que vai te prender horrores, mas é um livro que você vai gostar de concluir e de saber da história. Fictícia, obviamente, mas super legal. E é isso, tá? Então, você que tá procurando alguma coisa pra ler e tem interesse por alguma coisa diferente, a escrita dele é boa, gente. Então, curtam. E, é claro, eu vou voltar aqui mais vezes pra contar outros livros que eu esteja lendo, porque, obviamente, eu acabei esse aqui, vou começar outro. E aí eu venho aqui e conto pra vocês a história. Então é isso, gente. O livro, desta vez, é A Culpa das Estrelas. A pessoa... Eu não tô normal. Tá. O livro dessa vez é Quem é Você, Alasca. E se você tá afim de uma leitura,
É só procurar. Pega emprestado, às vezes, também. E esse é um livro que vive em promoção. Vou dar dica pra vocês agora também. Entre no Extra, www.extra.com.br, no Submarino. De vez em quando eles têm umas promoções super legais e os livros saem a R$19,90. Gente, é muito legal ter o livro na sua mão. E R$19,90 não é uma coisa muito cara, né? Eu não acho, pelo menos eu não acho tão caro assim pra um livro. Então é isso. Um super beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!